do Sol. Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A abertura de debates da Assembleia Geral da ONU. Michel Temer defende a integração entre as nações e mudanças no Conselho de Segurança. O americano Donald Trump chega atrasado, ataca o Irã, a Venezuela e a Síria e elogia o ditador norte-coreano. Uma greve geral paralisa serviços na Argentina e o presidente do Banco Central do país renuncia depois de 3 meses no cargo. E um implante desenvolvido nos Estados Unidos é recebido como um avanço importante para pessoas com lesão na medula. A partir de agora, no Jornal Nacional. Daqui a 12 dias, milhões de brasileiros têm um compromisso importante: comparecer às urnas. Depois de amanhã, termina o prazo para quem precisa pedir a segunda via do título de eleitor. Escolher os candidatos. Mulher, ainda estou em dúvida. Ainda não sei a verdade. Ainda estou em dúvida. Sim, já. Já tem um candidato. E o que é preciso para votar? Eu sei, é o título de eleitor. Bom, com ele na mão fica mais fácil sim saber a seção onde votar. Mas como tem eleitor que esquece onde botou o título? Tá em algum lugar lá em casa, eu só não sei aonde. Ainda dá tempo para pegar a via. Para isso, o eleitor tem que ir no cartório da zona eleitoral onde está cadastrado e não pode ter nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral, como multas por ter faltado nas últimas eleições. E foi exatamente o que o Almir veio fazer. Ele guardou tão bem o título que... não sei onde coloquei. Se não der tempo de tirar, tudo bem. Dá para votar com um documento oficial com foto, como as carteiras de identidade de motorista, de trabalho ou passaporte. Tem ainda o aplicativo do TSE com a versão digital do e-título, que pode ser baixada de graça. Para quem já fez o cadastramento biométrico, o e-título tem foto. Vai dar para votar só com ele, sem nenhum outro documento. Absolutamente mais nada. O e-título é um documento válido para votação, exclusivamente o e-título. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal deve decidir se quem teve o título de eleitor cancelado porque não fez o cadastramento biométrico poderá votar. São 3.400.000 eleitores de quase 3 mil municípios onde a biometria foi obrigatória. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, disse que autorizar essa votação pode comprometer o calendário e aumentar o custo da eleição. O Ministério Público Eleitoral e a Advocacia Geral da União também não concordam em liberar a votação para quem faltou à biometria. O candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, Fernando Haddad, esteve em São Paulo e em Campinas. O primeiro compromisso público de Fernando Haddad foi em Campinas, no interior de São Paulo. Ele participou de uma caminhada no centro da cidade. O candidato do PT disse que, para recuperar a economia, entre outras medidas, vai propor mudanças na cobrança de impostos. Nós temos uma proposta de reforma tributária que reduz drasticamente o número de impostos, sem aumentar a carga tributária, porque o povo não aguenta pagar mais imposto, mas simplifica e faz recair a carga tributária sobre quem não paga. Muita gente no Brasil, sobretudo de alta renda, não está pagando imposto. Fernando Haddad também participou de um ato público em frente à Catedral Metropolitana e disse que, se for eleito, vai recuperar os programas de biocombustível e investir na mudança da matriz energética, priorizando as energias solar e eólica. No fim do dia, o candidato foi para São Paulo. Ele participou de um ato em defesa das mulheres no centro da capital. A candidata da Rede, Marina Silva, também esteve em São Paulo hoje. O único compromisso público de campanha de Marina Silva hoje foi uma sabatina na sede do Twitter. Ela prometeu acabar com a burocracia no mais eficiente. Ao sair em entrevista, a candidata da Rede defendeu a produção de energias limpas, renováveis, como a solar, e disse que com isso o país poderá gerar 2 milhões de empregos.
Marina Silva anunciou mais um programa que pretende implementar, o Brasil Conectado. Ele prevê a criação de uma plataforma digital com identificação civil nacional para facilitar o dia a dia dos cidadãos, reduzindo a burocracia. Vamos criar uma base de dados para que as pessoas possam tirar seus documentos sem precisar recorrer à burocracia, para que as pessoas possam abrir seus negócios de forma mais rápida, para que a gente possa fiscalizar o governo, tanto nas suas ações quanto no uso dos recursos. Geraldo Alckmin, do PSDB, também escolheu a capital paulista para fazer campanha hoje. O candidato do PSDB fez campanha na região central de São Paulo. Geraldo Alckmin percorreu o bairro da Liberdade, conhecido por concentrar a colônia de imigrantes e descendentes do Japão e de outros países asiáticos. Ele defendeu uma reforma política para reduzir, por exemplo, o número de partidos. Geraldo Alckmin falou sobre os planos dele para combater o desemprego. O candidato do PSDB disse que uma das iniciativas será incentivar o turismo. Segundo Alckmin, o setor de comércio e prestação de serviços como o turismo tem capacidade de gerar empregos mais rapidamente. Ele também disse que é preciso ressaltar o potencial do país para atrair visitantes. Nós vamos fortalecer o turismo, vendendo o Brasil no sentido de promover o turismo brasileiro fora do país, melhorar a segurança, a infraestrutura, crédito para as empresas ligadas ao setor do turismo, e nós podemos só no turismo ter 1 milhão de empregos a mais no Brasil. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Do quarto do hospital, Jair Bolsonaro escreveu hoje sobre Bolsonaro nas redes sociais. Disse que as fraudes são comuns e que milhões deixam de chegar a quem realmente precisa. Segundo ele, a destinação correta resultará em grande impacto positivo. Disse ainda que a eficiência do programa deve ser medida pelo número de pessoas que não precisarem mais do benefício. Jair Bolsonaro recebeu hoje a visita de deputados que confirmaram que o candidato espera ter alta até o fim da semana. A saída do hospital está sendo discutida e decidida com os médicos. Os exames e a ausência de febre mostram que não há sinais de infecção. Ele caminha fora do quarto e hoje acrescentou novos alimentos à dieta. O boletim médico de hoje informou ainda que estão mantidas as prevenções contra a trombose e que ele vem realizando exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular. Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência, fez campanha na Baixada Fluminense. Ciro Gomes esteve nesta terça-feira em Duque de Caxias, o município mais populoso da Baixada Fluminense. O candidato do PDT à presidência caminhou pelo Calçadão, principal área de comércio popular da cidade, ao lado de eleitores e apoiadores. Ciro disse que pretende dar atenção especial à falta de infraestrutura e segurança nas periferias das grandes cidades. Durante a visita a Caxias, o candidato Ciro Gomes falou também como pretende, se for eleito, incentivar a criação de empregos no setor do comércio. Segundo ele, o combate ao desemprego é uma das prioridades do seu programa de governo. Isso, evidentemente, indica que nós precisamos mudar a política. E a mudança na política econômica, basicamente em direção ao comércio, significa um sistema tributário mais simples, menos incidente sobre o consumo dos mais pobres. Isso se faz com um imposto sobre valor agregado, chama IVA. Basicamente, capital de giro, a juros acessíveis. Agora à noite, o candidato do PDT, Ciro Gomes, se internou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a assessoria do candidato, Ciro sentiu um leve desconforto e, após exames, passou por um procedimento para cauterização de vasos na próstata. A assessoria informou também que Ciro Gomes deve ir para casa hoje mesmo. O Hospital Sírio-Libanês ainda não divulgou nenhum boletim médico sobre o estado de saúde do candidato. O candidato do Novo, João Amoedo, esteve em Minas Gerais. João Amoedo chegou a Uberlândia no início da tarde. Do aeroporto, ele seguiu para um encontro com empresários da Associação Comercial e Industrial. Ele recebeu um documento com pedidos do setor e disse que, se eleito, vai incentivar parcerias do governo com o setor privado. Durante a visita ao Triângulo Mineiro, o candidato João Amoedo falou sobre infraestrutura para incentivar o desenvolvimento do país.
Amoedo disse que apenas com investimentos do setor privado vai ser possível melhorar a infraestrutura do país. O Estado brasileiro não tem recurso, está com essas contas totalmente desequilibradas, as parcerias público-privadas é o que mais funciona. Então, deixar mais espaço, mais segurança jurídica, custo de capital mais baixo, menos burocracia, regras mais claras, e com isso a gente vai poder ter iniciativa privada investindo e melhorando bastante a infraestrutura do país, não tenho dúvida. No fim da tarde, João Amoedo participou de um bate-papo aberto ao público. A seguir, a Polícia Federal abre um novo inquérito sobre o ataque a Jair Bolsonaro. Num discurso na ONU, Donald Trump critica Irã, Síria e Venezuela. O que você imaginar, dá para pagar com o celular. No Bradesco, você tem todos os jeitos de pagar, até com QR Code. É para toda compra, para todo celular, para todo mundo. Bradesco, para frente. Você joga na loteria e logo pensa no que fazer com tanto dinheiro. Viagens, mansões, iates. Mas você só tem uma chance em 50 milhões de ganhar. Já a chance de se precisar de doação de sangue na vida é uma em cada 3 pessoas. Acertar na loteria, você continua acreditando. Agora, precisar de sangue nem passa pela sua cabeça? Para mim, foi o jogo mais emocionante da minha vida. Sentir a torcida inteira gritando gol. E agora você pode reviver essa história. Só no programa de fidelidade do Timão, você pode conquistar tudo que todo corintiano deseja. Quem é louco pelo Corinthians, é louco por pontos. Participe! Cris e Alan chegam em Rosa Branca. Aposto que trouxe esse turrão pela orelha, né? Por isso já gostei de você. Mas enquanto ele evita olhar para trás... Alan, eu posso dar uma palavrinha com você? Alan? Ela tem um surpreendente encontro com o passado. Eu andei por essas ruas, tudo, eu já vi isso antes. Amanhã... Júlia Castelo. Segundo capítulo de Espelho da Vida. Num comunicado emitido hoje, o Comitê de Política Monetária do Banco Central não descartou uma possível elevação da taxa básica de juros, mantida em 6,5% ao ano na semana passada. O comitê declarou que a alta do dólar ainda não causa preocupação, mas avalia que o risco de contaminação nos preços aumentou. O Copom também reafirmou a necessidade da aprovação de reformas para evitar um contágio do cenário externo na economia brasileira. O preço do barril de petróleo voltou a bater recorde no mercado internacional, quase $82, o maior valor em 4 anos. A alta é causada pela indicação de que não haverá um aumento na produção dos principais países exportadores para atender à demanda crescente. O presidente do Banco Central da Argentina pediu demissão hoje, 3 meses depois de assumir o cargo. A saída ocorreu no mesmo dia de uma greve geral no país. Buenos Aires amanheceu assim, quase deserta, metrô fechado, trens parados, ninguém nos terminais de ônibus, aeroportos vazios, aviões estacionados. Pelo menos 60 voos entre Brasil e Argentina foram cancelados. As 2 principais centrais sindicais conseguiram parar o país. É a 4ª greve geral contra a política econômica do governo de Maurício Macri. E agora, especialmente contra o acordo com o Fundo Monetário Internacional, que prevê um ajuste nas contas públicas. Não bastasse a greve, o presidente do Banco Central, Luiz Caputo, pediu demissão. O mercado estremeceu, as ações despencaram, o dólar disparou.
Mas o rápido anúncio de Guido Sandleres para assumir o cargo acalmou os ânimos. Ele é o número 2 do Ministério da Fazenda e é visto com bons olhos pelo FMI. Caputo alegou motivos pessoais para o pedido de demissão, mas ele apenas precipitou o que já era esperado por causa das divergências que tinha com a equipe econômica. E essa mudança no comando do Banco Central cai como uma luva no momento em que o presidente Maurício Macri negocia com o FMI e tenta antecipar as parcelas do empréstimo de 50 bilhões de dólares e ainda aumentar esse valor. Macri está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. A crise dos nossos vizinhos preocupa o Brasil. A Argentina é o nosso 8% das exportações brasileiras vão para lá. O presidente Michel Temer discursou hoje na abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU e defendeu a integração entre países. Ele também voltou a reivindicar uma cadeira permanente para o Brasil no Conselho de Segurança. O anfitrião, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, recebeu Michel Temer pela manhã e destacou o papel do Brasil no apoio ao multilateralismo e à cooperação com as Nações Unidas. Adelante, Excelência. Quando abriu os debates da Assembleia Geral da ONU, Temer seguiu essa tradição brasileira, defendeu o multilateralismo. Temer criticou a tendência recente de alguns países de se isolar. O isolamento até pode dar uma falsa sensação de segurança. O protecionismo pode até soar sedutor, mas é com abertura e integração que alcançamos a concórdia, o crescimento, o progresso. Aqui na ONU, o presidente fez um discurso afinado com os valores das Nações Unidas, mas fez também uma reivindicação por mudanças no Conselho de Segurança da organização. Não é de hoje que o Brasil tenta fazer parte desse conselho como membro permanente. O Conselho tem 5 integrantes permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. E também tem 10 postos rotativos, que outros países se revezam para ocupar por mandatos de 2 anos. O Brasil já ocupou 10 vezes uma dessas cadeiras. Precisamos de reformas importantes, entre elas a do Conselho de Segurança, que, como está, reflete um mundo que já não existe mais. Temer se despediu dizendo que fazia ali seu último discurso na ONU como presidente e reforçou a importância da democracia. Em 2 semanas, o povo brasileiro irá às urnas. Escolherá as lideranças políticas que, no Executivo e no Legislativo, dirigirão o Brasil a partir de janeiro de 2019. Assim determina nossa Constituição. Assim tem sido nos últimos 30 anos e assim deve ser sempre, porque afinal nós somos autoridades constituídas, já que o poder emana do povo, este é o titular do poder, porque também a alternância do poder é da alma mesma da democracia, e a nossa, senhoras e senhores, é uma democracia vibrante, lastreada em instituições sólidas. Antes de voltar ao Brasil, Temer deu uma entrevista à estatal EBC. Afirmou que pode suspender provisoriamente ou definitivamente a intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro para uma eventual votação da reforma da Previdência. A lei impede que emendas constitucionais, como a da reforma da Previdência, sejam votadas durante uma intervenção federal. Este ano, o presidente americano Donald Trump chegou atrasado para o pronunciamento na ONU e o discurso dele contrastou com o do secretário-geral da organização. O secretário-geral das Nações Unidas abriu o discurso com um alerta. O mundo sofre de uma espécie de transtorno de déficit de confiança nas instituições e nas regras do sistema global. Reconhecendo que a ONU precisa de reformas urgentes, Antônio Guterres defendeu o multilateralismo e a cooperação entre os países como o único caminho para a paz e o progresso. O presidente americano chegou à ONU atrasado e levando uma mensagem oposta. Donald Trump começou elogiando a si próprio. Em menos de 2 anos, ele disse: "Meu governo fez mais do que praticamente todos os governos na história do país." Aí, ouviu-se a plateia murmurar. Trump emendou: "É verdade."
Aí eram risadas. E ele disse: eu não esperava essa reação de vez, mas tudo bem. Didn't expect that reaction, but that's okay. Depois de enumerar conquistas na área econômica, Trump disse que os Estados Unidos sempre vão privilegiar a independência em vez de uma governança global. Nós rejeitamos a ideologia do globalismo e abraçamos a doutrina do patriotismo, disse Trump. O presidente destacou a reaproximação com a Coreia do Norte e agradeceu e elogiou o ditador Kim Jong-un pela coragem, mas afirmou que ainda há muito trabalho pela frente e que sanções americanas vão continuar em vigor até a desnuclearização. E ligou a parte do discurso ao comércio internacional. Disse que durante décadas os Estados Unidos abriram o mercado sem condições, mas reclamou que os outros países impuseram barreiras e manipularam o câmbio para obter vantagens injustas. Trump também não poupou críticas à ONU. Defendeu a decisão de retirar os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos e reafirmou que o país não reconhece a legitimidade do Tribunal Penal Internacional. O presidente criticou duramente o governo de Nicolás Maduro e chamou a situação na Venezuela de tragédia humana. Ele afirmou: não faz muito tempo a Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. Hoje o socialismo levou o país à falência e o povo à pobreza extrema. Trump anunciou a imposição de novas sanções e pediu que o mundo se una pela volta da democracia ao país. Assim como no ano passado, Trump voltou a criticar o Irã, mas dessa vez de forma mais dura. Ele disse que os líderes do país são ditadores, corruptos e que o Irã quer semear o caos no Oriente. Trump também pediu que os países se unam para isolar o regime iraniano. Mais tarde, foi a vez do presidente iraniano discursar. Hassan Rouhani disse que é lamentável que governantes pensem que podem proteger seus interesses através do nacionalismo extremista, do racismo e de tendências xenófobas que se assemelham às do nazismo. Ele também disse que os Estados Unidos parecem determinados a tornar todas as instituições internacionais ineficazes. 4 países da Europa fecharam um acordo para acolher dezenas de imigrantes que estavam à deriva no mar Mediterrâneo. A incerteza durou quase uma semana, com 58 imigrantes a bordo e ondas de 5 metros de altura. Sem qualquer bandeira hasteada, o navio Aquarius deixou as águas francesas porque lá foi proibido de atracar. A nova direção é a ilha de Malta, onde os imigrantes deverão desembarcar depois do acordo. Portugal vai acolher 10 imigrantes. Os outros serão divididos entre a Espanha, a França e a Alemanha. A Itália negou a entrada do navio. Enquanto o caso do navio à deriva se resolvia com a solidariedade dos 4 países, na Itália as críticas ao decreto de imigração do governo se multiplicavam. Algumas propostas são vistas como um desrespeito à Constituição italiana. Entre elas, a expulsão de imigrantes condenados por crimes graves em primeira instância. O decreto acaba com a concessão de residência temporária por razões humanitárias e suspendidos de asilo aos que representam perigo social, um conceito vago que abre caminho para recusar muitos refugiados. O ministro do Interior, Matteo Salvini, líder do Partido da Liga de extrema-direita, disse que as medidas vão tornar a Itália mais segura. Mas o ex-ministro da mesma pasta, Marco Minniti, afirmou que o decreto vai produzir mais marginalidade e clandestinidade. O parlamento ainda precisa discutir o decreto por 2 meses antes de ser aprovado pela Câmara e Senado e pelo presidente Sérgio Mattarella. Pode saber como fica o tempo para todo o Brasil. Maju, boa noite para você. Oi, Ana, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, amanhã tem previsão de pancadas de norte a sul do país, só que elas chegam com mais intensidade a algumas áreas. Lá no sul de Mato Grosso do Sul e no centro-oeste aqui do Paraná, os temporais devem ser mais intensos. Pode cair muita água em pouco tempo lá em Foz do Iguaçu. Campo Mourão e Ponta Porã também deve ter um dia bem molhado. Aliás, quem está tendo um setembro muito mais molhado do que o normal
é Boa Vista, que já acumula 340 milímetros de chuva, quando a média do mês é de 99 milímetros. Amanhã tem previsão de pancada por lá, olha, e também para Porto Velho, Campo Grande, São Paulo, Rio e Floripa, onde a temperatura fica amena, 24 graus, 37 no Rio e 31 aqui em São Paulo. As pancadas previstas para todas as cidades aqui são isoladas, mas como sempre digo, não devem ser menosprezadas porque às vezes são fortes e vêm acompanhadas aí de rajadas de vento, como as que destelharam casas, quebraram a vitrine de uma loja e derrubaram árvores e postes em Jataí, no sudoeste de Goiás. São rajadas que saem da nuvem mais famosa da temporada primavera-verão, que é a cumulonimbus. O ar quente entra aí nessa nuvem, se resfria lá no alto dela e volta para a superfície, provocando essas rajadas que às vezes são violentas mesmo, viu, Ana? A gente está falando de tanta chuva, Maju, onde é que vai fazer sol? Sol sem sombra aí de chuva, é nessa área amarela aqui, olha, centro-norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, grande parte de Minas Gerais, praticamente toda a região nordeste, um pedaço do Tocantins e também de Goiás. E em vários pontos da área ensolarada, a umidade do ar pode cair à tarde, como em Barreiras, no oeste da Bahia, também em Brasília, onde faz 33 graus, e em BH, com máxima de 30, que é a mesma lá de Vitória e de João Pessoa com chuva fraquinha. Em Fortaleza, a temperatura à tarde pode chegar aos 32 graus sem nenhuma chuva. Tá certo, Maju. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Boa noite, até mais. A Operação Lava Jato teve uma nova fase hoje, conduzida em Portugal, para investigar o operador financeiro Mário Miranda. Ele tinha sido preso em maio, mas pagou fiança e acabou liberado. Segundo as investigações, Mário Miranda intermediou pagamentos de propina entre a Odebrecht e ex-executivos da Petrobras. Os documentos apreendidos em Portugal vão ser compartilhados com a Justiça brasileira. A defesa de Mário Miranda declarou que não vai comentar. Um ex-executivo da Galvão Engenharia afirmou em delação premiada que pagou propina para o senador Oliveira do MDB e outros 3 integrantes do partido. A colaboração do delator Jorge Henrique Marques Valença, ex-superintendente regional da Galvão Engenharia, já foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. E parte do conteúdo foi revelada pelo jornal O Globo. A reportagem diz que o delator afirmou que pagou ao menos R$1 milhão em propina em 2012 ao senador Eunício Oliveira, do MDB, em troca da liberação de recursos em obras contra a seca. Na época, Eunício era tesoureiro do partido e atualmente preside o Senado. Valença contou sobre uma conversa com o então secretário de Recursos Hídricos do Ceará, César Pinheiro, quando foi cobrar a liberação dos 18 milhões para a obra da barragem Figueiredo. O jornal reproduziu um trecho do depoimento. Valença disse que se dirigiu à sala de César Pinheiro, que lhe informou que os 18 milhões não seriam liberados, sem que antes ele pagasse o valor de R$2,5 milhões. Que César Pinheiro exclamou: "O Eunício, senador Eunício Oliveira, me mata se ficar sabendo que autorizei um pagamento desse sem uma participação para nós. Não dá para passar um valor desses na minha secretaria sem nenhuma participação." O delator contou que não tinha como pagar e diz ter ouvido de César Pinheiro: "Você que se arrume com o governador." A obra executada pela construtora estava a cargo do DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contra Secas. O delator disse que o DENOX era um reduto de influência de Eunício e de outros políticos do MDB. Em outro trecho reproduzido pelo O Globo, o delator diz que procurou no DENOX o empresário Enio Ellery. Que Ellery afirmou que a prática era pagar entre 8% e 7% do valor a receber, mas que poderia abrir exceção e a construtora poderia pagar 5%. O delator disse que participou de reuniões com Enio Ellery e uma pessoa chamada Cecil, e que Ellery e Cecil afirmavam que os valores arrecadados seriam partilhados, num primeiro momento, entre Eunício Oliveira, o ex-deputado Henrique Alves e o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Que posteriormente Enio Ellery informou que Fernando Bezerra Coelho teria sucedido Gedel como beneficiário de seu percentual de 1,66%, quando assumiu o Ministério da Integração Nacional em janeiro de 2011. A assessoria de Eunício Oliveira afirmou que o senador não conhece os delatores
que vai processar os acusadores que levantam falsos testemunhos contra ele, que muitas delações não possuem provas e que as doações de empresas ao MDB foram dentro da lei e declaradas ao TSE. A assessoria de Henrique Eduardo Alves negou que ele tenha recebido qualquer vantagem indevida decorrente das obras do Denox. A defesa de Fernando Bezerra Coelho disse que o senador está confiante na justiça, que inquéritos com base apenas na palavra de colaborador são meras suposições e que serão arquivados, como já foi decidido outras vezes pelo STF. O MDB afirmou que não vai comentar. Nós não conseguimos contato com as defesas de César Pinheiro, de Enio Ellery e do Denox. E não tivemos retorno da defesa de Gedel Vieira Lima. O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão domiciliar do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza. Ele tinha sido preso no começo do ano e estava em liberdade desde maio, por decisão do ministro Gilmar Mendes. Agora, Paulo Vieira de Souza vai ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica e está proibido de entrar em estabelecimentos da Dersa, ter contato com outros investigados, deixar o país ou movimentar dinheiro no exterior. Ele é investigado por desvio de recursos de obras rodoviárias no estado de São Paulo durante governos do PSDB e é suspeito de movimentar mais de 100 milhões de reais em contas na Suíça. Nós não conseguimos falar com a defesa de Paulo Vieira Souza. A primeira turma do Supremo negou um recurso do senador e candidato a governador de Rondônia, Assir Gurkacs, do PDT. Ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão no regime semiaberto por crimes contra o sistema financeiro. Os ministros não decidiram se o senador deve ou não permanecer no cargo. O STF não vai expedir mandado para prender o parlamentar, porque o período eleitoral proíbe a prisão de candidatos, exceto em flagrante. A defesa de Assir Gurkacs declarou que vai recorrer contra a decisão no plenário do Supremo. Que Brasil você quer para o futuro? Meu nome é Galdemir Rafael, eu falo de Fortaleza, no Ceará, e o Brasil que eu quero é um Brasil com mais respeito, com mais saúde, com mais educação, sem preconceito, sem violência, com mais justiça e igualdade social para todos. Eu Arruda, sou de Sabino, São Paulo. O Brasil que eu quero para o futuro é um país com qualidade de educação para jovens, crianças e adolescentes e que trate bem os idosos. Meu nome é Anderson, eu moro em Icatu do Maranhão. Essa aqui é a praia de Santa Maria de Guaxenduba, onde ocorreu a maior batalha da história do mundinho. Então, o Brasil que eu quero é um Brasil com mais transparência e menos corrupção. Os nossos governantes do nosso estado dêem mais uma olhadinha para esta praia, que é um ponto turístico na área do Muni, na área de Icatu, no Maranhão. Eu sou o Douglas Júnior, de Carandaí, Minas Gerais. Esta é uma obra do posto de saúde da Pedra do Sino inacabada. Uma obra que era para terminar em 2015, até hoje está inacabada. Este é um Brasil que eu não quero ver. Meu nome é Denise Bandeira, eu falo da cidade de São Pedro das Missões, Rio Grande do Sul. O Brasil que eu quero é o Brasil onde todos os pequenos municípios, assim como o nosso, têm acesso asfáltico, proporcionando desenvolvimento e geração de renda. Eu sou o Gés de Almeida, aqui de Santa Bárbara, no Monte Verde. O Brasil que eu quero para o futuro é que o governo dê um apoio ao produtor rural, ao pequeno produtor. Esse é o Brasil que eu quero. Danilo Mânica, Cordélia, Paraná. O Brasil que eu quero é que político condenado por corrupção ou má administração seja banido da política. Ele, mulher e filhos, e não possa exercer nenhum cargo público. Acabar com os privilégios do poder executivo, legislativo e judiciário em todos os níveis, federal, estaduais e municipais. Com isso nós podemos baixar os impostos e fazer com que esse país vá para frente. Todos os vídeos do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. A Polícia Federal abriu um novo inquérito para investigar se há envolvimento de outras pessoas no ataque do começo do mês contra Jair Bolsonaro.
A PF afirma que, até agora, todas as informações sustentam que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho quando esfaqueou Bolsonaro. A Polícia Federal deve concluir o primeiro inquérito sobre a conduta do agressor esta semana. A Polícia Civil de Minas também investiga o atentado. Adélio está num presídio federal em Campo Grande. A Folha de São Paulo publicou na internet uma reportagem sobre um telegrama do Itamaraty que narra uma suposta ameaça de morte do deputado Jair Bolsonaro à ex-mulher dele, Ana Cristina Vale, 7 anos atrás, por causa de uma disputa pela guarda do filho do casal. Hoje, procurada pela Folha, Ana Cristina não confirmou a ameaça de morte. A Folha publica um telegrama do Itamaraty datado de julho de 2011. Na ocasião, o deputado pediu que o órgão o ajudasse depois que Ana Cristina viajou para a Noruega com o filho deles sem autorização de Bolsonaro. Os dois disputavam na justiça a guarda do menino. No telegrama, o então embaixador Carlos Henrique Cardim relata que Ana Cristina, ao receber telefonema do vice-cônsul na Noruega, disse que havia deixado o Brasil 2 anos antes por ter sido ameaçada de morte por Bolsonaro e que essa acusação poderia motivar pedido de asilo político. A existência do telegrama foi confirmada pelo Jornal Nacional nos termos descritos pela Folha. O Jornal Nacional não conseguiu contato com Ana Cristina, que atualmente usa o sobrenome Bolsonaro. Aos repórteres da Folha de São Paulo, ela disse que o telefonema do vice-cônsul foi para o marido norueguês dela, não para ela, que não tinha intenção de fugir com a criança, mas passar férias com o menino, que, segundo ela, a queria ao lado dele. Segundo a Folha, Ana Cristina disse também, abre aspas, foi uma pressão que Bolsonaro fez. Depois, ficou tudo bem. É coisa de pai, porque ele tem um amor fora do comum pelos filhos. Fecha aspas. Hoje a Folha procurou novamente a ex-mulher de Jair Bolsonaro. Num aplicativo de celular, ela escreveu que não falou com nenhum cônsul ou vice. Sobre a suposta ameaça de morte feita por Bolsonaro por volta de 2009, ela disse que conversou com o marido norueguês e que, abre aspas, ele falou que não disse nada disso, fecha aspas. E Ana Cristina completou, abre aspas, acho que vocês estão pegando pesado falando isso, fecha aspas. Agora à noite, a ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, divulgou um vídeo numa rede social em que se diz indignada com a reportagem publicada pela Folha de São Paulo. Ela reitera que o candidato nunca a ameaçou de morte e que ele não tem índole para fazer tal coisa. Ela também disse que Jair Bolsonaro é um bom pai e um bom ex-marido. Internado no Hospital Albert Einstein, o candidato Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o assunto. A seguir, a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Pessoas que sofreram lesão na medula têm uma chance de voltar a andar graças a um implante. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Flor é agro. Super begônias, petúnias, lisianthus, perpétuas, rosas europeias. As novidades chegam com força ao mercado. São mais de 300 espécies cultivadas no Brasil, das ornamentais às comestíveis. Por ano, o faturamento dos produtores e do comércio cresce 8% e já ultrapassa a marca de 7 bilhões de reais. A Flor movimenta a indústria de vasos e embalagens e gera 200 mil empregos no país. O cultivo é feito com muita tecnologia, para que as flores estejam sempre presentes nas casas, nos jardins e nos momentos especiais. Flor é natureza, primavera. Flor é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Bradesco. Todos os jeitos de pagar com celular. E Ford. Agro é confiança. Agro é Ranger. Enquanto você é campeão do mundo, eu sou o quê? Campeão do lar. Como seria a nossa vida se eu largasse o boxe? Você acha que o Pelé pode chegar e falar assim, estou cansado, não quero mais jogar pelo Brasil? Bota a tua cabeça no lugar. Me tornei tudo que o senhor sempre quis. Mesmo assim não basta, né? Eu pensei que esse sonho fosse seu também. 10 segundos para vencer. Quinta nos cinemas. Você acredita em mim agora?
Você acredita que armaram pra gente? Você acredita que nosso filho tá vivo? Eu acredito. E a gente vai encontrar essa criança juntos. Luzia reconquistou a confiança de Beto e eles estão juntos novamente. Era tudo que você precisava pra ficar forte. Eu tô feliz. Tá vendo qual é o tamanho do amor desse homem por você? Todas as evidências contra e ele acreditando em você. Daqui a pouco, Segundo Sol. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do inquérito que investiga o presidente Michel Temer por supostos repasses da Odebrecht ao MDB. A Polícia Federal viu indícios de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro por parte do presidente. Mas a PGR entendeu que se deve aplicar a imunidade temporária a Michel Temer, porque a Constituição impede que um presidente responda por fatos anteriores ao mandato. Se o Supremo acolher o pedido de suspensão, o inquérito vai ser retomado quando Temer deixar a presidência. Com isso, nessa investigação, a procuradora Raquel Dodge não vai denunciar Temer enquanto ele for presidente. Michel Temer sempre negou envolvimento nos supostos repasses. Agora o esporte, os 4 semifinalistas da Copa do Brasil juntos já venceram 14 vezes a competição. Amanhã, só 2 deles vão garantir vaga na final. Era para ser só um treino, mas a movimentação foi típica de dia de jogo. Cerca de 25 mil torcedores na Arena Corinthians em plena tarde de terça-feira. Dá para se ter a dimensão da importância da decisão de amanhã contra o Flamengo. Com certeza essa energia positiva vai ficar junto com nós para a gente fazer o nosso melhor amanhã. Na partida de ida no Rio deu um empate, 0-0. Quem vencer fica com a vaga na final. Em caso de novo empate, a decisão será por pênaltis. É um grande clássico do futebol brasileiro, né? As 2 equipes de maior torcida do país. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado que vai acabar sendo resolvido nos detalhes. Na outra semifinal, o Cruzeiro vai receber o Palmeiras no Mineirão. Além da vantagem de jogar por um empate, já que venceu o primeiro jogo por 1-0, o atual campeão da Copa do Brasil ainda vai contar com o apoio da torcida. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Sem dúvida, até agora é o nosso jogo mais importante do ano. Para nos colocar numa final novamente, defendendo o título. A gente sabe da dificuldade que será o jogo, mas que temos totais condições de reverter essa situação. As 2 semifinais reúnem 4 dos maiores clubes do Brasil, em torcida, tradição e títulos, inclusive da Copa do Brasil. Somados, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Flamengo já levantaram a taça do torneio 14 vezes em 29 edições. Na lista de maiores vencedores da Copa do Brasil, só o Grêmio não está nas semifinais. O Cruzeiro já foi campeão 5 vezes. Palmeiras, Corinthians e Flamengo já conquistaram 3 títulos cada um. E agora, qual clube irá colocar mais um troféu na galeria? Depois dos jogos de amanhã, apenas 2 torcidas poderão continuar alimentando esse sonho. Um tratamento com estímulos elétricos deu esperança a pacientes que perderam o movimento das pernas nos Estados Unidos. Alguém poderia achar que se trata de um milagre. Há 5 anos, Jared estava andando nessa moto para a neve quando sofreu um acidente. Escapou vivo, mas paralisado da cintura para baixo. Desde então, encampou uma batalha pessoal. Eu fico horas por dia, 6 dias por semana na academia. A garota que me ajudava nos exercícios virou minha esposa, e ela exige muito de mim. Ele virou paciente desse centro de pesquisa sem fins lucrativos no estado de Minnesota, a clínica Mayo. O nosso objetivo era permitir algum movimento nas pernas de Jared, diz a doutora Christine Zhao. Não é feitiçaria, é tecnologia. Os médicos fizeram uma cirurgia para implantar um dispositivo dentro da coluna vertebral do Jared. Esse dispositivo emite uma série de choquinhos que os médicos imaginavam que poderia estimular o lugar onde fica a lesão. Um mês depois da cirurgia, Jared conseguiu mexer o dedão do pé pela primeira vez desde o acidente. Eu fiquei perplexo e muito animado, diz ele.
Depois, conseguiram fazer com que as pernas dele se mexessem com estímulos a partir dessa espécie de controle remoto. Isso foi muito importante para que ele recuperasse o controle voluntário, diz o Dr. Kendall Lee. E Jared voltou a andar. Com assistência dos médicos, por distâncias curtas. Significa muito para mim ser capaz de mexer minhas pernas e mesmo só ficar de pé. E a esperança não só para mim, mas para outras pessoas também. A Universidade de Louisville começou a testar o procedimento em outros 4 pacientes. 2 deles conseguiram andar com ajuda também. Os médicos ainda não sabem exatamente por que eles retomaram os movimentos. Mas o caso de Jared já está sendo considerado um milagre da ciência. Ele diz que já vê a hora que vai conseguir deixar a cadeira de rodas para trás, nem que seja só para ir até a geladeira e voltar. Um pequeno percurso, uma grande conquista. Emocionante, né? O Jornal da Globo é depois de The Voice Brasil. Boa noite. Boa noite e até amanhã.